Fala, meus amigos, tudo bem? O Internacional divulgou uma nota na manhã desta segunda-feira, onde vai fazer cobranças duras à CBF por conta de algumas questões do jogo. O Inter não concorda com algumas ações do árbitro, o André Luiz Policarpo Bento. O Inter vai representar contra o árbitro e contra o VAR, o José Cláudio Rocha Filho, e pedir explicações da CBF nos próximos dias. Mas um ponto da súmula, escrita pelo próprio árbitro, deve também complicar a vida do Internacional. O árbitro relatou alguns xingamentos que sofreu de dirigentes do Colorado ainda na zona mista. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e vamos pro conteúdo. Porque o Inter não ficou nada satisfeito com a partida de ontem. O Inter perdeu por 4-3 por Coritiba, o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Só que o Inter viu que alguns pontos da arbitragem precisam ser explicados. O Inter entendeu que o árbitro não foi justo para os dois lados, puxou a sardinha para o lado do Coritiba, é o que entende o Internacional, e o Colorado avisou nessa manhã de segunda-feira, em nota, que vai representar contra o árbitro da partida, o André Luiz Policarpo Bento, e também contra o árbitro de vídeo, o José Cláudio Rocha Filho. Além disso, o Inter vai pedir explicações à CBF por conta de alguns pontos específicos do jogo. O Inter vai pedir também os áudios das conversas dos árbitros durante esses pontos que o Inter entende que foi prejudicado. Algum desses pontos eu vou falar aqui com vocês, algum desses pontos, vamos lá. Como, por exemplo, a demora para a avaliação dos lances. O Internacional, nesse jogo contra o Coritiba ontem, o árbitro colocou 22 minutos de acréscimos, se nós somarmos o primeiro tempo e o segundo tempo. No primeiro tempo foram 8 minutos, no segundo tempo foram 14 minutos, algo bem atípico, né? Acontece quando tem algum problema, como falta de luz, ou alguma briga da torcida, ou uma confusão até entre os próprios jogadores generalizada, mas num confronto que não teve, assim, uma briga mais quente, algo que demorou mais, foi por conta da demora do árbitro de vídeo, foi por conta da demora da arbitragem. Então o Inter deve sim cobrar essas explicações, tá no direito do Colorado, porque não é algo comum de se acontecer. Outra questão que o Inter vai cobrar da arbitragem é o número de cartões. Foram 13 cartões amarelos e um vermelho, no caso do Vitão, para 28 faltas. O Inter entende que foi um número excessivo de cartões por um jogo que não teve uma confusão mais forte entre os jogadores. Além disso, o Inter vai cobrar explicações para lances específicos, como a não expulsão do jogador Matheus Bianchi. Momentos antes dele fazer o segundo gol do Coritiba, ele fez uma entrada mais forte em cima do Arangues, uma entrada com as travas da chuteira, inclusive, bem feia a falta que ele faz, que o árbitro acaba não expulsando o jogador, permaneceu em campo, minutos depois acabou fazendo o segundo gol da equipe do Paraná. Outro ponto questionado pelo Inter é o cartão amarelo sobre o Pedro Henrique, sobre o PH. Porque o que aconteceu naquele momento ali? Até muita gente, eu acho que até nem entendeu e nem sabe ainda o que aconteceu. Porque o Pedro Henrique, ele entrou em campo no momento da substituição, e segundo o próprio Pedro Henrique, ele foi autorizado pelo quarto árbitro, que estava à beira do campo, ele poderia entrar em campo. Beleza. Só que no momento que ele está entrando em campo, o árbitro se dirige a ele e dá um cartão amarelo, dizendo que não, ele não tinha autorização para entrar em campo. O Pedro Henrique contesta, dizendo que o quarto árbitro autorizou, o árbitro de campo entendeu que não tinha essa autorização, e permaneceu o cartão amarelo, então, sobre o jogador. Então o Inter vai pedir explicações sobre essa confusão que aconteceu. O Inter vai ter alguns problemas também por conta da súmula. O árbitro, o André Luiz Policarpo Bento, colocou em súmula que sofreu ofensas na saída do intervalo de jogo. Ofensas proferidas pelo presidente Alessandro Barcelos e também pelo vice de futebol, o Felipe Becker. Segundo o árbitro em súmula, ele foi chamado de palhaço por diversas vezes, que ele não estava indo ao VAR ver os lances, e uma palavra, vamos lá, uma frase aqui que eu não vou colocar para vocês porque é uma frase muito baixa, mas vamos lá, vá se, entendeu? Vocês já pegaram, né, o fio da meada, mas é nessa linha aí mesmo, vai se, né?
e aí ele colocou em súmula, e o Inter deve sim ser denunciado por conta dessas ofensas, até porque foi diretamente ao árbitro, e isso pode sim acabar acarretando uma multa ou quem sabe até uma suspensão do Internacional, perder algum mando de jogo nessa questão. Bom, o Inter vai ter alguns desfalques, alguns problemas para o confronto contra o América na próxima quarta-feira. O Inter pode chegar até 5 desfalques para esse confronto. O Colorado não vai contar com o Vitão, que levou o cartão vermelho. Inclusive, o Vitão já estava pendurado quando ele levou o primeiro cartão amarelo, na primeira parte que o árbitro dá o cartão, depois ele corrige o vermelho no VAR. O Vitão já estava ficando fora do próximo confronto, porque ele estava pendurado na partida. Como o árbitro retira o cartão amarelo e deu um cartão vermelho direto, o Vitão, além de ter sido expulso, ele não zerou o número de cartões, ou seja, quando ele voltar lá no final de semana, ele vai continuar pendurado. E como ele levou o cartão vermelho, ele também pode ser denunciado ao STJD e ele pode sim pegar até um gancho de 2 jogos, tá? Então o Inter pode se complicar ainda mais com o Vitão. Além do Johnny e do Maurício, que estão suspensos, levaram o terceiro cartão amarelo durante a partida, não vão enfrentar o América na próxima quarta-feira. O Gabriel é dúvida por conta do entorse no tornozelo, a gente não sabe ainda qual a condição de jogo do atleta, e o caso do René ainda exige uma reavaliação durante a semana. Ele sentiu um desconforto na coxa esquerda, deve ser reavaliado nessa segunda-feira para saber a gravidade da lesão ou se foi mais um desconforto e o jogador vai poder ficar à disposição do técnico Eduardo Cudê. Beleza, gurizada? São alguns pontos do jogo de ontem. O Inter contesta, o Inter quer explicações, vai cobrar explicações, mas o Colorado também vai acabar se complicando ali na frente com algumas punições mais severas. Beleza? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!